Bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui nesse canal, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por essa família da expansão da consciência. Bom, vamos direto ao ponto, que eu não gosto de enrolar daqui. Quem já acompanha aqui o canal há um bom tempo já sabe que é papum aqui. Eu estou aqui hoje para responder duas perguntas que foram feitas no vídeo passado sobre joio e trigo sendo separados. Que quando eu me deparei com essas perguntas, eu tive aquele insight assim, vou fazer um vídeo para aprofundar mais esse vídeo que eu já tinha feito. Que esse vídeo, um fala sobre relacionamentos entre casais e o outro, né, vem na questão do joio e do trigo, que você vai entender ao longo desse vídeo. Mais uma coisa que eu quero dizer aqui, que é muito importante. Se você está disposto a querer entender esse momento, o que é que está acontecendo com as pessoas, o porquê de muita coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de fazer vídeos curtos. Eu gosto de fazer vídeos longos, por quê? Para aprofundar aquilo que eu falo. E mesmo eu usando tempos aqui de quase uma hora de vídeo, ainda é pouco para tudo o que eu falo aqui. Porque são coisas que precisa a gente aprofundar bastante. Por isso que eu já vou deixar aqui para você assim. Está disposto a entender? Quer aprender? Então veja esse vídeo até o final. Assista ele até o fim, porque uma das formas que a Matrix ela trabalhou na gente foi educar, reeducar a gente para só querer assistir vídeos curtos, vídeos de besteira, de leseira, de idiotice, que não tem nada para agregar na tua vida, nada para te fazer crescer, para te fazer expandir a tua consciência, só para te deixar retardado. E para que você, justamente, não assista vídeos longos, não tenha paciência. Então, nem que você pare o vídeo, depois volte a assistir, pare de novo, mas não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Não só esse, como todos os outros meus vídeos e vídeos de outras pessoas que também estão trazendo conhecimento aqui na internet. Caia fora dessa reeducação que a Matrix fez, de você assistir vídeo de um minuto e meio. Saia dessa, comece a libertar a tua Matrix. E sem mais delongas, deixa eu dividir aqui a tela. E antes da gente começar, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo. Vamos fazer a corrente do bem, vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, porque só assim a gente vai destruir a Matrix, que sempre dominou esse planeta aqui. Bom, hoje, como eu falei, né, a gente vai conversar sobre duas perguntas que fizeram no vídeo passado, perguntas maravilhosas que me fez ver a necessidade de vir aqui hoje e aprofundar esse vídeo. A gente falou sobre a separação, né, do joio do trigo, o que vem acontecendo hoje com o ser humano, onde muitas pessoas pensam que o ser humano está ficando cada vez mais desumano, mas na verdade isso é só o joio sendo exposto e separando o joio do trigo. É isso que a gente está vendo por aí nas empresas, que a gente está vendo em nosso ambiente familiar, em nossas amizades, em nosso meio que a gente vive. Então, a pergunta da Aline, ela foi assim: os casais que estão se separando também têm a ver com esse novo tempo? Estão vendo que são incompatíveis? Aline, meu amor, um beijo para você. Muito obrigada pela sua pergunta maravilhosa. Sim, Aline, o número crescente de casais se separando tem tudo a ver com esse novo tempo que estamos vivendo. Mas aquilo que parece, à primeira vista, um colapso das relações,
é, na verdade, um movimento de limpeza energética. É um ajuste vibracional coletivo do todo. Porque os relacionamentos que são aquelas relações, né, que a gente vê, que são sustentados por conveniências, por costumes, pelo medo de solidão, ou simplesmente pela aquela inércia emocional, agora eles estão sendo colocados diante de um espelho maior, que é o da verdade da alma. Não é a verdade de ninguém, é da alma de cada um. Estamos passando por um momento em que a Terra ela está elevando a sua frequência. E essa elevação de frequência está fazendo muitas almas despertarem e muitas máscaras caírem, que é o que a gente conversou no outro vídeo. Por isso que aquilo que for sustentado pela conveniência, pela dependência emocional, pelo medo de ficar sozinho, ou simplesmente por costume, por uma obrigação de estar ali, não vai mais se sustentar. Não vai se sustentar mais. Guarda isso no teu coração. Casais, sabe aqueles casais que antes pareciam estáveis, estão se percebendo distantes. Não porque o amor, o sentimento ali acabou, mas porque as vibrações daquelas pessoas que estavam na relação mudaram. Porque o que acontece? Um dos dois termina despertando primeiro. Mas pode, Paloma, acontecer dos dois despertarem juntos? Pode acontecer, sim. Claro que pode. Mas geralmente acontece de um despertar primeiro. E quando esse um desperta, ele começa a buscar por quê? O sentido na vida dele, em tudo que ele faz. Ele começa a buscar por um propósito, ele começa a buscar por autoconhecimento, a querer se conhecer mais, entender mais sobre ele, quem é ele, se descobrir mais. Enquanto aquela outra parte, ela está ali ainda presa àqueles velhos padrões, resistindo ao novo, porque justamente está agarrada àquele velho mundo, repetindo os mesmos padrões e presa em seus medos. É como se energeticamente esse casal eles passassem a falar em idiomas diferentes, línguas diferentes. Um está falando alemão e o outro ali está falando chinês. Não se entendem. E isso está fazendo com que as frequências não compatíveis elas se desencontrem. É como você tentar sintonizar duas rádios diferentes no mesmo rádio. Não consegue, não rola, não dá. Quanto mais uma alma ela se expande, mais difícil fica ela permanecer na mesma faixa vibratória de quem ainda não escolheu expandir. É isso que a gente está vendo, é isso que a gente está percebendo hoje, das brigas, as disputas, quem ainda está com aquelas picuinhazinhas, ah, é meu, isso aqui não sei o quê, fulano não presta, fulano é um traste. Quando aquele outro está se expandindo, a consciência dele está sendo elevada, ele não consegue mais permanecer ali. A frequência, gente, é que não deixa. Você querendo ou não querendo, mas a tua frequência não deixa. Ela não permite mais que você permaneça ali. Porque quando a frequência da consciência ela começa ali a subir, tudo o que é incompatível com essa vibração mais elevada começa a vir à tona para ser visto, para ser mostrado, para ser exposto. Nada mais vai ficar embaixo do tapete. O que as pessoas têm de melhor e de ruim, o que elas têm de bom e de pior, tudo isso vai ser exposto, vai ser mostrado. E não adianta ninguém tentar impedir, não vai impedir, e acabou e pronto. Não sou eu que estou dizendo, eu estou falando aqui de energia, eu estou falando aqui de frequência, eu estou falando aqui de vibração. Então, o que está acontecendo? As relações elas estão sendo purificadas, só que não através de castigos, mas por uma questão de alinhamento, de afinidade.
Isso, gente, é o universo dizendo para cada um: não dá mais para viver no automático. Ou você é alma ou não é. Simples assim. Esse novo tempo está pedindo coerência de todos nós. Porque não basta mais parecer feliz, fingir, como muitos casais chegam ali e postam aquela foto no maior amor, depois que acabou a foto, acabou o amor, cada um nos seus mundos, nos seus celulares e pronto. Então é preciso agora, mais do que nunca, você ser verdadeiro, ser autêntico. Não basta mais estar juntos, é preciso estar presente e, além de estar presente, estar consciente. O amor do velho mundo, ele se alimentava de quê? De carência. Já o amor do novo mundo, ele se nutre de liberdade, de respeito, de confiança e crescimento mútuo. Ou os dois ali crescem juntos, ou não vai. Por isso, tantos casais estão se desfazendo. E isso não é por falta de amor, mas porque o amor agora, ele exige uma outra forma. O que antes era uma relação de necessidade, agora precisa se tornar uma união de almas livres. E se isso não for possível nesse momento, aí é quando o universo vai ali e separa, você querendo ou não querendo. Mas ele não faz isso para punir, mas como olha para isso assim como um reencaminhamento vibracional. Cada separação, por mais dolorosa que ela pareça, comece a olhar para isso como uma reorganização energética. É a vida te dizendo: você já aprendeu o que precisava aqui nessa relação. Agora siga. Não tem mais o que você aprender. Só vai te trazer aborrecimento, transtorno, caos, tristeza. Vai terminar baixando tua frequência. Então, o que você tinha de aprender, aprendeu. Então, agora segue para frente. Só que alguns casais, eles vão se reencontrar mais adiante, em uma nova vibração, mas depois que ambos tiverem crescido o suficiente, amadurecido. Outros, eles vão seguir caminhos distintos, mas muito mais inteiros, mais próximos de si mesmos, mais prontos para um amor que realmente vibre na frequência da verdade, na frequência compatível com aquela pessoa. Então não adianta, vivente, você chegar aqui e não acreditar nisso, porque o novo tempo está chamando cada um por alinhamentos de alma. E tudo que não for real, que não for transparente e vibrar, aliás, e tudo que não for real, transparente e vibrar na incompatibilidade, vai se desfazer. Tudo aquilo não adianta. Isso não sou eu, é a energia, é a frequência, é a vibração que está dizendo isso. Que tudo que não for real, transparente e não vibrar na compatibilidade vai se desfazer. Você acreditando ou você não acreditando. Só que isso não é o fim do amor, gente. É só o início do amor verdadeiro, aquele que não nasce da falta, mas que ele nasce da plenitude. Então, se você, nesse momento, estiver passando por uma separação, guarda isso no teu coração e tenha certeza que nada está dando errado nessa relação. Você está apenas sendo conduzido à tua própria verdade. E quando você se reencontrar consigo mesmo, aí o verdadeiro amor encontrará um caminho até você. Porque o novo tempo não quer mais casais perfeitos. Ele só quer almas despertas que escolhem se amar com consciência. Então não adianta insistir mais nessas relações que não vai mais para frente, que não tem mais o que agregar na tua vida, que você está vendo que aquela outra parte não vai mudar, não vai crescer.
não quer melhorar, não adianta insistir nisso. Insistir nisso é permanecer no erro e você pode ser prejudicado. Então, vamos fazer aqui uma reflexão. O que essa imagem, à primeira vista, te fala? O que é que ela mostra para você? O que é que ela está querendo dizer para você quando você olha essa imagem a primeira vez? Para mim, essa imagem, ela me diz assim: amor, afeto, cuidado, superação. Porque para esse casal chegar aqui, pela idade que eles devem ter, vamos botar entre na casa dos 80, os 70 e danado lá para cima, eles tiveram que passar por muita coisa. Eles tiveram que suportar, eles tiveram que superar muita coisa. Não é simples um relacionamento, porque um relacionamento é uma construção. E se essa construção, quando você vai construir uma casa, se você comprar materiais de quinta categoria, materiais safado, o que é que vai acontecer? A casa desaba. Mas quando você compra material de qualidade, de primeira, aquela casa se sustenta. E trazendo para cá, quando o amor ele é de verdade, quando essas duas pessoas estão ali porque se amam, se querem, querem enfrentar tudo o que tem para enfrentar na vida delas, isso vai se sustentar. Mas quando é uma relação de interesse, de conveniência, quando uma das partes não tem amor próprio, não se ama, essa relação ela vai desmoronar, ela vai se quebrar, não se sustenta. Porque esse casal, gente, claro que eles passaram pelas tribulações da relação. Claro que eles se machucaram, que eles se feriram. Só que quando o amor é verdadeiro, ele vence tudo. Ele supera todas essas barreiras que tiver pelo caminho. Agora, vem para essa imagem aqui. O que para você essa imagem, à primeira vista, te diz? Para mim, essa imagem ela mostra controle, dominação. Isso pode ser o inverso também, tá? Do homem para a mulher. Mas, como eu tinha essa imagem aqui, a gente vai fazer com ela. Existem pessoas que, quando conhecem a outra, ela quer mudar a pessoa. Ela quer mudar o jeito da pessoa se vestir, ela quer mudar com quem aquela pessoa deve andar, ela quer controlar o trabalho daquela pessoa, onde ela deve trabalhar, o jeito de ser da pessoa, ela quer controlar, ela quer manipular tudo. É como se ela pegasse a pessoa literalmente e botasse assim num potinho, é meu, pertence a mim, e ninguém é de ninguém. Então, essa pessoa aqui que faz isso é uma pessoa que ela não tem amor próprio. Ela não sabe o que é amor próprio, por isso que ela vive na insegurança, no medo de perder, quer moldar seu bel prazer, porque é uma pessoa também que é controladora, quer controlar tudo. Se brincar até a chuva, ela quer controlar. Quando vai chover, quando vai fazer sol, se vai chover muito pouco. Só que existem coisas que fogem da nossa alçada. Não temos como controlar. Mas o ego dessa pessoa, a falta de amor próprio dessa pessoa, a criança ferida dessa pessoa, impede ela de enxergar que ela não precisa fazer isso aqui, querer controlar. Porque se ela se apaixonou pela pessoa, ela se apaixonou pela pessoa como ela é, e não como ela está aqui tentando moldar. Porque o que é que acontece? A relação se transforma no inferno. Briga, estresse, desconfiança. A pessoa está ali falando a verdade, mas para ela sempre vai estar mentindo. E isso é você viver literalmente no inferno. Que raio de relação é essa? Ou então muita gente que vive uma relação assim, e vamos botar aqui, no caso desse rapaz que está aqui dentro, né, do potinho. Ah, minha mulher isso, a minha mulher aquilo, mas
tô nem aí, eu vou levando a vida. Não faz isso com você. O que é que você continua fazendo ao lado? Me diz, responde para você. O que é que você continua fazendo ao lado de quem não tem mais nada para te ensinar, para acrescentar na tua vida? Só coisas ruins, só coisas negativas. Você está e permanecer do lado de uma pessoa dessa, você só vai baixar a tua frequência. Isso pode te prejudicar. Será que isso não seria uma relação por conveniência? Por que é que muita gente tem medo de estar só, de estar consigo mesmo? Porque enquanto as pessoas não aprenderem a conviver consigo mesma, nenhum relacionamento que essa pessoa tiver será bem-sucedido, porque ela não se ama, ela não se basta. E quando você não se basta, qualquer porcaria que vier, você vai se relacionar. Porque aqui você sempre vai estar se submetendo a qualquer coisa para não estar só. E muitos vão estar ali chamando o outro de alma penada, ao invés de estar chamando de minha alma gêmea. Ah, aquela minha alma penada é um traste, é um infeliz que está aqui do meu lado. E tem também aquelas pessoas que dizem, né, que preferem ficar só porque casamento não presta. Eu sei como é, eu já passei. E aquele traste, aquela alma penada da minha vida. Eu sei que casamento não funciona, não dá certo, etc. E por aí vai. Eu vou te dar um conselho. É melhor você começar a se autoanalisar. Porque, meu amor, você também tem a sua parcela de culpa nas tuas relações. Quem atrai as pessoas que passaram pela tua vida é você. Não é ninguém, não é destino, não é Deus que está botando ali para lhe castigar, para lhe punir, para lhe testar. É você, é a tua frequência que atrai a alma penada, o traste, ou seja lá o nome que você quiser dar para quem já passou na tua vida. Casamento presta sim, quando as duas partes estão dispostas a enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque não existe contos de fada, né? A gente não está falando de historinha aqui de príncipe e princesa. Estamos falando de uma realidade. Convivência não é fácil com ninguém. Não é só com marido, não é só com mulher. Convivência com pai e mãe não é fácil. Convivência com filhos não é fácil. Convivências com amigo, quando se mora junto, também não é fácil. Convivência com parente, quando você mora junto, também não é fácil. Então, pare e comece a se autoanalisar. Por que a sua alma penada ela fez o que fez na sua vida? Será que foi por falta de amor próprio seu? Que casou com aquele traste, que casou com aquela alma penada da tua vida, comece a analisar isso, porque não existe um é culpado e o outro é a vítima. Ambos são culpados, ambos são vítimas. E as histórias, quando vêm na nossa vida, elas vêm para nos ensinar, para nos curar, para nos limpar. Então, se você hoje ainda tem ressentimento com quem você foi casada, com quem você namorou, é porque você ainda não se curou. E você precisa viver uma nova história para se curar, para se limpar. Você ainda não ressignificou o que você precisava ressignificar dentro de você. Se você ainda tem um pensamento que casamento não presta, vai se curar, vivente. Que é isso que você está precisando. É isso que está faltando na tua vida. A cura. O outro na sua vida significa cura. Vá se amar, aprenda a viver com você mesmo. Quando você bastar ser o suficiente, então você vai vibrar em faixas que vai atrair pessoas na sua vida, que ao invés de você chamar de alma penada, você vai chamar de alma gêmea, porque vai estar vibrando na tua mesma frequência. Você não vai mais atrair os trastes para a tua vida. Então vamos para
O outro questionamento no vídeo, a outra pergunta, né? Que essa pergunta, ela foi: quem criou o joio? E o vem baseada no comentário: não existe nada errado ou certo. Então a gente vai começar aqui pela pergunta de quem criou o joio, que por sinal é uma pergunta poderosa e que ela carrega mais revelações do que ela parece. Então, muito obrigada a você que deixou esse comentário, essa pergunta lá no meu vídeo. Então, gente, sabemos que o joio, ele é uma erva daninha que cresce naturalmente em muitos campos, né? Em vez de ter um criador específico, fulano de tal é o pai do joio que criou, ou então dizer que foi Deus que criou o joio, porque o joio é uma espécie nativa que pode ser encontrada em várias regiões, vai depender. Porém, o vídeo que eu fiz foi sobre a parábola do joio e do trigo, onde o joio não foi criado para existir por acaso. Ele representa a distorção da criação, o uso do teu livre-arbítrio fora da harmonia divina, porque Deus criou tudo em perfeição. Só que quando uma consciência se afasta da luz, ela passa a gerar o quê? Distorções, sombras, ilusões. E é isso que o Cristo simbolicamente chamou de joio. Dizer que não existe certo ou errado, isso pode até parecer bonito na teoria, mas ao mesmo tempo isso é perigoso quando isso serve para você justificar tudo, principalmente justificar os teus erros, tuas falhas, teu jeito de ser. Enquanto estivermos nesse plano de aprendizado, sim, existe o que nos eleva e o que nos afasta da nossa essência, o que nos aproxima da verdade e o que nos afasta dela. O joio, ele é o reflexo das nossas frequências desalinhadas, das escolhas que se desconectam da verdade. Você pode dizer que não existe certo ou errado, e em essência você está certa, porque no plano mais alto tudo é aprendizado. Mas aqui, no campo da experiência, existe sim frequências que curam e outras que adoecem, porque tudo é energia, e a energia ela não mente. A vida, ela é um espelho daquilo que você vibra. Então, isso te assusta ou te traz paz, te deixa de boa aí, tranquilo? O que está hoje na tua vida não é castigo, não é acaso, não é certo ou errado. É resultado daquilo que você anda vibrando. Cada situação, cada pessoa e desafio é uma resposta à tua frequência atual. Cada situação hoje na tua vida, cada pessoa que está na tua vida e cada desafio que está na tua vida é uma resposta à tua frequência atual, ao que você está vibrando agora. Não é a inveja do vizinho, não é o outro jogando praga nem fazendo macumba para você. É simplesmente a tua frequência. Se há confusão, é porque há desarmonia dentro de você. Se há clareza, é porque você está em sintonia com a luz. O joio e o trigo não são apenas parábolas, são estados de consciência. O trigo representa o ser que vibra no amor, na verdade, na coerência. O joio é aqueles que vibram no ego, que vibra na ilusão, na negação e na resistência à cura. Ambos cresceram juntos por um tempo, até que o campo energético da vida os separe naturalmente. E isso é uma questão de incompatibilidade vibracional.
Tudo o que é denso não consegue mais permanecer aonde reina a luz. Essa é a transição que nós estamos vivendo atualmente, a separação vibracional. No final dos tempos, o Cristo, no final dos tempos, o Cristo, ele quis dizer é que tudo aquilo que foi distorcido da criação do Pai voltará à sua origem e será separado. O joio não é mau, ele apenas mostra o que ainda você não aprendeu. O joio não é mau, ele apenas mostra o que ainda não aprendeu a vibrar no amor, por exemplo. Mas o tempo que chega está mostrando que cada um precisa escolher de que lado quer permanecer. Se você vai querer permanecer do lado da ilusão ou se você vai querer permanecer do lado da verdade. Por isso, Cristo disse que chegaria o tempo da separação, porque as energias não se sustentam mais no mesmo campo. Frequências incompatíveis não vão permanecer no mesmo campo, porque tudo é energia, tudo é frequência e tudo é vibração. E isso o que está nos mostrando com clareza. Quem está pronto para a luz e quem ainda precisa se curar nela. Esse foi o vídeo que eu fiz a respeito do joio e do trigo. Não para dizer o que está certo, não para dizer o que está errado, mas para mostrar o que está acontecendo. O porquê que muitas pessoas estão mostrando o seu lado pior. Não é o ser humano ficando pior, é as máscaras que estão caindo. Simples assim. Não sou eu não sou a dona da verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Porque o Cristo falou sobre a lei da semeadura e da colheita em diversas passagens. Se você leu a Bíblia, eu não li a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Passei a estudar a Bíblia. Então, embora nessas passagens, nem sempre usando esse nome diretamente, né, separação de joio e trigo e blá blá blá, a lei da semeadura, ele ensinava essa verdade espiritual como uma lei natural e divina que rege tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Por exemplo, eu usei até essa passagem no outro vídeo, tudo que o homem semear, isso também colherá. Essa ideia ela está presente de forma o quê? Simbólica, direta e profunda em várias de suas parábolas e ensinamentos. A gente tem a parábola do semeador, está lá em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Eis que o semeador saiu a semear. Cristo está falando de um semeador que espalha sementes. Algumas vão cair à beira do caminho, outras entre as pedras, outras entre espinhos e outras em boa terra. Ele mostra que a qualidade da colheita vai depender do terreno interior, ou seja, do estado da consciência e do coração de cada um. Porque a mensagem, gente, ela é clara. Cada escolha nossa, cada palavra e cada intenção é uma semente que a gente está plantando. E o resultado virá conforme o solo onde ela vai estar sendo plantada, onde ela vai estar sendo lançada. Se vai ser sementes boas, se vai ser sementes ruins, se vai ser sementes de amor, do bem, ou se vai ser sementes de fofoca, de julgamento, de crítica. Então, tem outra também em Mateus que fala: com a medida com que medirdes, vos medirão também. Isso aqui é muito bom para julgadores,
porque Cristo revela aqui a essência da lei de causa e efeito. Tudo o que projetamos para fora retorna na mesma intensidade. Retorna, tá? É voltar para a gente. Então, quem julga será julgado. Quem perdoa será perdoado. Quem dá, receberá. É causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Essa é a matemática espiritual do universo. Ninguém foge do próprio reflexo. Guarda isso no teu coração. Ninguém foge do próprio reflexo. E eu digo que isso assusta muita gente. Isso dá raiva em muita gente. Revolta muita gente. Também tem aquela passagem que também está em Mateus: toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá frutos maus. Aqui o Cristo, ele está falando diretamente sobre a colheita moral e espiritual. As ações são os frutos, o coração é a árvore. Ou seja, o que está dentro se manifesta fora. Lembra? Assim como dentro, assim fora. É o que essa passagem mostra. E não há como você colher amor plantando o quê? Egoísmo, plantando coisas ruins. E nem você faz se você estiver semeando conflito, se você está semeando fofoca, se você está causando intrigas, não tem como você colher paz. E tem também essa passagem que eu amo: pelos seus frutos os conhecereis. Que é o que está acontecendo agora, tá, gente? A separação. Essa é talvez uma das frases mais poderosas sobre a lei da semeadura, porque ela mostra que ninguém engana a vibração. Pelos teus frutos os conhecereis, pelo teu coração eu vou saber quem você é. A tua energia é que diz, não é o que você está dizendo. Eu posso estar aqui dizendo que eu sou maravilhosa, bela, divina, esplêndida, mas a minha frequência vai mostrar uma outra coisa para o universo, que não é bem assim. Tem a parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus também, que Jesus aprofunda o tema da colheita. Ele explica que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos da ilusão. Ambos cresceram juntos até o tempo da colheita, que é o tempo da separação, da revelação, que é o que nós estamos presenciando hoje em tudo na nossa vida. O joio é colhido e queimado, o trigo ele é recolhido no celeiro. Essa parábola é um reflexo exato dos tempos atuais, o período em que cada um manifesta aquilo que semeou. E a própria vibração é que vai decidir o destino da tua semente, aquilo em que você anda vibrando. Tem essa passagem também em Mateus: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aonde o Cristo ele falou isso para Pedro quando ele tentou defender o mestre com violência. E essa frase, ela é a síntese da lei do retorno, onde toda ação gera uma reação da mesma natureza. A colheita ela é inevitável, ela pode até demorar. Como eu vejo muita gente, mas eu não vejo acontecer nada, eu não vejo, não sei o quê. Só que ela vem, porque o universo é um campo perfeito de ressonância. Então, o Cristo ele não falava apenas de agricultura ou de moral, ele falava de vibração, de consciência, de energia. A semeadura, gente, são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, o nosso comportamento. A terra é o coração humano. E a colheita é um resultado espiritual, emocional e até físico de tudo o que nós emitimos. Cristo simplesmente falava puramente em física quântica. Se você voltar esse vídeo aqui, você vai ver que essas parábolas, se você for lá ler, você vai ver que ele está falando ali de física quântica. Observa quando ele fala de
Assim como dentro, assim fora. A física quântica, ela trata sobre isso. Causa e efeito, toda ação tem uma reação. Se eu jogo uma pedra para cima, o que vai acontecer? Ela vai voltar e bater na minha cabeça. Então ninguém foge do próprio reflexo. Essa é a realidade. Por isso que eu trouxe essas duas questões aqui, né, de pessoas diferentes, para que a gente aprofundasse um pouco mais o vídeo que eu fiz anteriormente, para que a gente tivesse um entendimento a mais do que está acontecendo hoje com os relacionamentos, porque os casais, tanta gente está se separando, o que é que está acontecendo? Por que disso? Será que as pessoas estão ficando mais desumanas, estão mais cruéis, estão mais... Não, apenas a nossa energia está mostrando, está revelando quem é cada um. Quem é bom, quem é mau, quem é pilantra, quem gosta de falcatrua, quem gosta de andar por outros campos, quem gosta de estar no campo da ilusão. É isso que está acontecendo. Simplesmente assim. Então, se ainda para você resta alguma dúvida, deixa a tua pergunta aqui, deixa o teu comentário, expõe a tua visão, deixa eu entender também se você vem aprendendo com os meus vídeos, o que eles têm feito na tua vida, que transformação os meus vídeos têm causado em você, porque isso é uma forma de eu mensurar como é que vocês estão, se o que eu estou ensinando aqui é uma porcaria, não está servindo de nada, não está transformando nada, não está mudando nada na vida de vocês, ou se ao contrário, está fazendo vocês terem uma outra visão, uma outra forma de você enxergar a vida, as coisas, entender o porquê disso, porque ela no trabalho está tendo tanto estresse, tanta discussão, tanta discórdia, porque as máscaras estão caindo. Simples assim. O que as coisas que Cristo falavam lá atrás era para os tempos de hoje. O que estava por trás daquelas parábolas? Aquele povo naquela época, poucos tiveram a percepção, o entendimento, poucos conseguiram captar. Mas ele estava falando de um tempo lá na frente, que é hoje. E que para eles essa questão de tempo não importa, um mês, um ano, 10 anos, 4.000 anos, não importa. As coisas acontecem quando tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer e no momento que é para acontecer. A humanidade hoje está pronta para essa separação. Quem despertou, despertou. Quem não despertou ainda pode ter chance de despertar, mas tem aqueles que não vão despertar e acabou. E está tudo certo. Não se preocupe com quem despertou e com quem não despertou. Se preocupe com você, porque esse momento agora ele é individual, ele é único. É só seu. Não insista nas pessoas, não fique empurrando para que elas despertem, porque você só vai estar se prejudicando. Você não vai estar fazendo o que é certo. Veja se o Cristo insistia para alguém acreditar nele. Ele não insistia. Quem quisesse que acreditasse, quem não quisesse, ele não estava nem aí. Então, se esse vídeo fez sentido, compartilha, deixa o teu comentário, deixa o teu like aí. Nem que você coloque um coraçãozinho, um joinha, qualquer coisa, para que esse algoritmo aqui entenda que esse vídeo tem relevância e para que ele expanda esse vídeo para que mais pessoas tenham direito a receber essa informação que você está recebendo aqui gratuitamente. Esse é o único preço que eu cobro aqui de vocês. Gente, vamos expandir esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar e atingir mais pessoas. O Cristo nos chamou, os apóstolos, para serem pescadores de pessoas. Então, eu estou convidando vocês aqui para a gente também pescar pessoas, fazer com que mais pessoas comecem a entender o que está acontecendo e o que está para vir por aí. Então, que o Criador abençoe a tua vida, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua família e, principalmente, abençoe o teu despertar, a tua expansão de consciência. Qualquer hora, qualquer momento, eu vou voltar aqui para a gente fazer mais reflexões. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.